Opa, e aí? Um grande abraço pra você que tá ligado na Gol. Vamos falar do Brasileirão, da Série A, na 23ª rodada, já rompendo o segundo turno. Você vai deixando o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. E nessa rodada tivemos aí jogos no sábado, também no domingo. E claro, o encerramento na segunda-feira com Vitória e Cruzeiro. É isso, deixa o like, se inscreva no nosso canal e comenta aí qual o seu time. Pra quem você torce, de onde você fala, fica à vontade pra comentar o que você quiser, pra quem que você tá torcendo, o que você acha que vai acontecer no Brasileirão. Vamos botar uma meta aí de 200 likes pra esse vídeo. Rodada começada no sábado, o Bahia bateu o Grêmio por 2-0. O Bahia chegou a ficar 5 jogos sem vitória e agora emendou 2 vitórias seguidas, voltando ao grupo das equipes que brigam por Libertadores, na faixa de classificação da Libertadores. O Grêmio estava 5 jogos sem perder no Brasileiro, tinha feito 13 pontos dos últimos 15, agora perde, o jogo foi no Alfredo Jaconi. Na Arena MRV, Atlético e Cuiabá empataram por 1-1, o Galo não engrena no Brasileirão de jeito nenhum e vai ficando muito para trás na disputa por vaga na Libertadores do ano que vem. O Galo apenas no meio da tabela e o Cuiabá, vinha de 4 derrotas seguidas, consegue pelo menos um pontinho, não o suficiente para tirar da zona e nem aproximar de sair, mas pelo menos estanca aí a sequência de derrotas e contra um baita de um adversário poderoso, rico, um dos times mais poderosos do futebol brasileiro no momento. Também no sábado, mais uma vez o Fortaleza venceu, chegou a 8 vitórias nos últimos 9 jogos, são 9 jogos sem perder no Brasileirão. O Fortaleza, uma trajetória espetacular, são 25 pontos dos últimos 27 disputados, é o vice-líder. Fechando o sábado, Fluminense e Corinthians fizeram um jogo muito sem graça, empataram por 0-0, o Flu continuou na zona, o Corinthians saiu provisoriamente. Nesse domingo, às 4 da tarde, o Palmeiras venceu o São Paulo por 2-1 com gol na reta final, uma bota reta final nisso, lá para mais dos 50 minutos. O Flaco Lopes fez o gol da vitória, batendo o São Paulo por 2-1, o Palmeiras se consolidando bem no G4. No Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense, depois de 2 meses, venceu um jogo no Brasileirão, praticamente 2 meses, né? Vencendo o Internacional por 1-0, mas segue na lanterna. Ficou 13 rodadas sem ganhar. No Heriberto Rios, Criciúma e Vasco da Gama empataram por 2-2. O Bolassi foi buscar um gol já na reta final do jogo. O Vasco da Gama, mais uma vez, perdendo pontos importantes aí na hora de definir sua situação no campeonato e vai se estabilizando no meio da tabela mesmo. No Newton Santos, o Botafogo atropelou o Flamengo. Fez 4-1 com o segundo tempo de gala, sobretudo do Matheus Martins, que entrou para fazer a diferença. Uma goleada, o Botafogo se consolidando mais uma vez na liderança. Aliás, ganhou 2 confrontos diretos contra Palmeiras e Flamengo. Espetacular o fogão. Na Liga Arena, deu Juventude, 2-1 para cima do Atlético Paranaense, que não vive boa fase. O Atlético vem numa sequência péssima aí, tem, pelo menos no Brasileiro e também fora dele, uma vitória nos últimos 7 jogos. O Atlético aí perdendo aí contato com a turma da Libertadores e o Juventude com aquele campeonato seguro dentro da Série A. Rodada acaba, rodada 23, né, no Barradão. Segunda-feira, 8 da noite, tem Vitória e Cruzeiro. Cruzeiro, em caso de vitória, voa para o 5º lugar. E o Vitória, com um empate, já basta para tirá-lo da zona do rebaixamento. Em caso de vitória, aí fica melhor ainda a situação do Leão, que aliás emoldura aqui essa segunda parte da classificação. Mostramos ali o time do Bahia de 88 e agora o Leão boladão do Vitória. Classificação, né? Botafogo lidera, 46 pontos, tem um jogo a mais do que o Fortaleza. Botafogo numa sequência espetacular, ganhou 2 confrontos diretos em sequência, que o gabarita aí na liderança do campeonato com 46 pontos, tem 5 pontos de vantagem para Palmeiras e para Flamengo, no caso do Palmeiras com o mesmo número de jogos, no caso do Flamengo com 1 a mais, então em pontos perdidos é um pouco mais próximo aí Botafogo e Flamengo. Segundo lugar, o Fortaleza, 45, são 25 pontos dos últimos 27 disputados, 8 vitórias nos últimos 9 jogos, um espetáculo Leão do Pici, 45 pontos, brigando pelo título brasileiro. Terceiro lugar, o Palmeiras, 41. Conseguiu passar o Flamengo no saldo de gols, graças ao gol do Matheus Martins, o último do Botafogo, na goleada por 4-1 em cima do Fla. O Palmeiras conseguiu passar no saldo, 12-11. O Flamengo agora é o 4º, também 41, perde, como a gente já falou, no saldo para o Verdão. Ainda dentro da Libertadores, né, faixa de classificação com as vagas auxiliares, seria pré-Libertadores, ou primeira fase, ou playoff anterior aos grupos, como queiram chamar. Quinto ao Bahia, 38 pontos, de volta aí ao grupo dos 6 primeiros. Bahia vencendo 2 partidas seguidas, 25 jogos sem vencer, ficou um pouquinho para trás em 7º lugar, agora com 2 vitórias já se posiciona bem de novo nessa batalha aí por posições de elite do Campeonato Brasileiro. Sexto, São Paulo, 38 pontos, perde para o Bahia nos gols pró. Eles empatam em tudo, Bahia e São Paulo em pontos, em número de jogos também, que não é critério, mas enfim, é mais um balizador.
vitórias, os dois têm 11, saldo, os dois têm 8, Bahia tem 33 gols, São Paulo tem 31, sétimo lugar o Cruzeiro com 36, mas tem 2 jogos a menos que Bahia e São Paulo. Então o Cruzeiro em pontos perdidos, se você imaginar o número de jogos do Botafogo, o Cruzeiro poderia ter até 42, ou seja, a campanha em pontos perdidos do Cruzeiro é superior à do Palmeiras. Então a luta do Cruzeiro pode ser até mais um pouco à frente do que essa nesse momento. O Cruzeiro, se vencer o Vitória, volta para o 5º lugar, assumindo vaga aí dentro do G6. Oitavo, o Atlético Mineiro tem 30, ficando muito para trás, 8 pontos atrás do 6º colocado. Tá difícil lutar por vaga na Libertadores, vai ter que contar com vitórias de outras equipes em Copa do Brasil e Libertadores para que abram-se vagas aí para ele poder disputar e com esse 8º lugar, por exemplo, consiga ir para Libertadores. É possível, isso já aconteceu, o G6 eventualmente vira G8, né? Nono, Atlético Paranaense, 29 pontos. Tá num mau momento também, uma vitória só nos últimos 7 jogos dentro do Brasileirão. 10º, Vasco da Gama, 28. Vasco vai mantendo ali seu objetivo de ficar seguro no campeonato, tem 7 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento. 11º, Juventude, 28, é outro muito bem estabilizado no campeonato, até acima das expectativas. 12º, Red Bull Bragantino, 27, vive um mau momento no campeonato, teve um bom início e agora começa a cair pelas tabelas, é apenas o 12º. 13º lugar, o Internacional, tem 25 pontos, vinha de vitória contra o Juventude, acabou perdendo de maneira até surpreendente para o Atlético Goianiense, tá aí estagnado, é outra decepção do campeonato. 14º, Criciúma, tem 25, 15º, Grêmio, 24. Criciúma conseguindo aí ultrapassar o Grêmio e perde no saldo de gols para o Internacional. O Grêmio que vinha tão bem, né? Acabou perdendo para o Bahia nesse fim de semana. 16º, Corinthians tem 22. Graças ao empate no fim de semana, conseguiu sair da zona de rebaixamento, que é formada por Vitória, 21 pontos, ainda joga na segunda-feira. Em caso de empate, sai da zona. 18º, Fluminense, 21. 19º, Cuiabá tem 18, conseguiu empatar. 20º colocado, o Atlético Goianiense tem 15 pontos no campeonato, né? Tava 2 meses sem vencer, 13 rodadas sem vitória, vence, mas segue bem afundado na lanterna do campeonato, 7 pontos atrás do 16º colocado nesse momento. Destaque aí pro Fluminense, que vinha de 4 vitórias seguidas e agora já soma 4 jogos sem vencer. No caso do Flu, somando os 2 jogos de Brasileiro, mais um jogo de Libertadores e também um jogo de Copa do Brasil. Vamos aos principais artilheiros da Série A. Pedro, do Flamengo, é o principal goleador com 10 gols. 8 gols para o argentino Martinho Lucero, do vice-líder Fortaleza. Com 7 gols aparece uma turma aí. O Hulk, do Atlético Mineiro, o argentino Pablo Verrete, do Vasco da Gama, também com 7 gols o Elinho, jogador do Red Bull Bragantino, também na galera dos 7, Isidro Pita, o paraguaio do Cuiabá, Luciano, do São Paulo, e para fechar a lista, finalmente, o Flaco Lopes, do Palmeiras. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro na 23ª rodada, faltando apenas o jogo de segunda-feira entre Vitória e Cruzeiro no Barradão. Gosta desse tipo de vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e deixa um comentário aí para quem você tá torcendo na Série A no Brasileirão. Grande abraço, turma!